Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é dia 28 de dezembro, terça-feira. A igreja nos convida à reflexão acerca do Evangelho de São Mateus, no capítulo 2, versículos de 13 a 18. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Os magos vieram do Oriente para visitar o rei que havia nascido. Eles chegaram primeiramente a Herodes e procuraram saber notícias do menino Deus, do rei. Herodes ficou perturbado e pediu aos magos que dissessem a ele onde estaria o menino para ir adorá-lo, sendo que na verdade era uma armadilha de Herodes para matar o menino, porque somente poderia haver um rei e não queria um concorrente. Mas o anjo do Senhor avisou os magos e eles partiram para um outro caminho. Quem se encontra com Jesus sempre segue um outro caminho, muda de rumo, entende que o caminho que está seguindo não é o mais correto, o que traz a felicidade plena. E depois que o anjo do Senhor avisou os magos, o anjo também foi ao encontro de José e disse a ele: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. O anjo diz: Pega o menino e sua mãe, e não diz: Pega seu filho, porque Jesus é o Filho de Deus. E o evangelista São Mateus deixa isso muito claro ao afirmar: para pegar o menino que está sob sua guarda, sob sua custódia, mas não é o seu filho de sangue. E fica lá no Egito até que eu te avise. Interessante que esta ida até o Egito, para nós que conhecemos a história do Antigo Testamento, é uma história que se repete. José, filho de Jacó, no livro do Êxodo, irá também para o Egito e lá permanecerá. E nós observamos o sofrimento de José por muito tempo no Egito, até que Deus de Israel, por decisão de Moisés, libertou o povo da escravidão do Egito, trazendo-o para a terra de Canaã. Jesus será considerado o novo Moisés por São Mateus. É aquele que vai libertar o povo da escravidão. Mas de qual escravidão? A escravidão do pecado, a escravidão da morte. Os dois grandes tabus contra o ser humano, as duas forças contra o ser humano. Fica lá, no Egito, até que eu te avise. Ou seja, há um projeto de Deus muito maior do que o nosso. Há uma promessa de Deus que vai se cumprir no tempo certo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. A fuga às pressas, de noite. Que grande sofrimento para José e para Maria. Não tiveram tempo de arrumar a mala, não tiveram tempo de preparar a refeição, não tiveram tempo de ter nenhum planejamento. Foram às pressas, enfrentando o perigo da noite, dos lobos ferozes, assaltantes e de todos os contratempos. E lá partiram e ficaram. Ali ficaram até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor Deus havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Herodes é aquele que se utiliza da força, do poder, para se vingar e para matar os seus inimigos e para matar aqueles que poderiam ser seus rivais. Imagina a maldade contra as crianças naquela época. E ainda hoje conhecemos muitas pessoas más que prejudicam as crianças, seja a partir do abuso sexual,
da escravidão, seja a partir do trabalho forçado, da proibição de estudos, também da proibição de vacinas e outras maldades praticadas contra a criança. Mas a força de Herodes não foi suficiente, não conseguiu matar o menino. A força do mal não triunfa sobre o bem. E, de repente, então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, um choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Que Deus possa abençoar meu irmão, minha irmã, o seu dia, abençoar toda a sua família, te dando muita saúde, muita paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.